Fui demitida em menos tempo do que se leva para aprovar um pedido de café. Depois de 19 anos construindo e protegendo um sistema que evitou o colapso de uma operação de 510 milhões de dólares, isso aconteceu na sala de reuniões da diretoria. O mesmo lugar onde eu havia aprovado decisões que envolviam riscos maiores do que a maioria das pessoas naquela sala, conseguia sequer mensurar. Sem aviso prévio, sem qualquer discussão, apenas uma conclusão apresentada como se o desfecho sempre tivesse sido evidente. Brock Vance estava na cabeceira da mesa, tranquilo, controlado, claramente cansado de mim. Com efeito imediato, Willa Hayes está sendo afastada enquanto uma investigação ética é conduzida. Ele não demonstrava dúvida. Parecia absolutamente certo. Suas filhas, Helena e Chloe Vance, estavam sentadas ao lado dele, novas executivas, recentemente nomeadas com aprovação do conselho para assumir funções estratégicas na empresa. Helena mantinha uma postura de quem havia articulado algo com precisão. Chloe me observava com um leve sorriso. Aquele tipo de sorriso de quem acredita já ter vencido. Meu nome é Willa Hayes. Fui diretora sênior de ética e conformidade por 19 anos. Fui responsável por estruturar os controles que mantiveram essa empresa operando dentro de parâmetros que permitiram fechar negócios desse porte sem gerar auditorias, violações ou falência. Nada relevante era aprovado sem passar pela minha análise. Brock construiu a empresa. Eu a estabilizei. E por muito tempo, isso bastou. Mas 6 meses antes, quando Helena e Chloe entraram na empresa, elas não vieram para entender o sistema. Vieram para acelerá-lo. Os controles passaram a ser vistos como obstáculos, os processos como atrasos. E eu me tornei dispensável. Não questionei quando ele terminou de falar. Não adiantava tentar mudar uma decisão que já havia sido tomada por ele. Eu apenas disse: então você deve se preparar para o que vem a seguir. Porque, em um dia, o sistema que eles achavam que controlavam começaria a travar contra eles. E Brock Vance entenderia, tarde demais, exatamente o que removeu. Se essa história estiver te prendendo, continua comigo até o final. Também quero saber de onde você está ouvindo e como está o clima aí agora. Esta é uma história fictícia, inspirada em situações reais, com alguns detalhes ajustados por inteligência artificial para torná-la mais envolvente. Então, acomode-se, pegue algo quente para beber e vamos continuar. Durante 19 anos, construí um sistema que mantinha os riscos visíveis e as decisões com responsabilidade. Eu me orgulhava do fato de que nada avançava sem ser devidamente revisado, documentado e justificado. Esse orgulho durou exatamente 6 meses após a chegada de Helena e Chloe Vance. Helena chamava isso de transformação. Ela eliminou camadas inteiras de verificações éticas, encurtando processos que haviam sido criados justamente para desacelerar decisões. Chloe assinava aprovações como se fossem rotina, mal lendo os resumos, nunca os detalhes. Eu disse a elas: esses controles não são opcionais. Helena sorriu e respondeu: eles são ineficientes. No início, pensei que fosse apenas falta de experiência. Depois, o atrito se tornou intencional. Fui retirada de reuniões importantes, incluída em e-mails apenas depois que as decisões já tinham sido tomadas e discretamente afastada de discussões que antes eu liderava. A estrutura que eu havia criado ainda existia, mas eu conseguia perceber que estava sendo alterado sem que eu tivesse controle. Os relatórios começaram a apresentar diferenças sutis. Números levemente ajustados, linguagem suavizada o suficiente para não chamar atenção. Foi aí que deixou de ser só uma suspeita. Peguei os arquivos originais e comparei linha por linha. As mudanças não eram correções. Eram alterações feitas antes do envio, pensadas para modificar o resultado sem levantar sinais evidentes. E pela primeira vez, compreendi o padrão que estava se formando por trás de tudo. Não se tratava de melhorar o processo ou tornar o trabalho mais ágil. Era sobre contornar as únicas salvaguardas que garantiam a veracidade daqueles números. Eu não estava sendo substituída por estar errada. Estava sendo removida porque estava no caminho, e seja lá o que estivessem fazendo, já haviam começado a reescrever tudo antes que qualquer outra pessoa pudesse perceber. Naquele momento,
entendi que algo muito maior já estava em curso nos bastidores. Eu já sentia que algo estava errado muito antes de conseguir provar. Não era nada óbvio. Não eram falhas evidentes, apenas pequenas inconsistências que não condiziam com um sistema que eu havia projetado para ser preciso. Então, voltei aos registros. Cada ação dentro da nossa estrutura de conformidade deixava um rastro. Registros de data e horário, acessos e histórico de alterações. Tudo foi construído assim por um motivo. Quando comecei a analisar esses dados, a inquietação virou algo mais concreto. Havia edições fora da sequência normal, aprovações realizadas com privilégios administrativos que não deveriam ter sido utilizados. E, mais preocupante ainda, classificações de risco estavam sendo reduzidas silenciosamente, sem qualquer justificativa. Não eram erros, eram decisões deliberadas. Ao mesmo tempo, a empresa estava finalizando sua participação em um fundo de investimento de 510 milhões de dólares, com exigências rigorosas de conformidade ética. Cada relatório que enviávamos não era apenas um registro interno. Fazia parte de uma cadeia que auditores externos poderiam verificar a qualquer momento. Se esses controles fossem comprometidos, toda a estrutura poderia ser marcada. Levei o que encontrei até Brock. Tem algo errado, eu disse a ele, mantendo o tom firme. Essas mudanças não são de procedimento. Alguém está alterando os dados antes da revisão. Ele quase não olhou para os documentos. Você está exagerando. Foi nesse instante que percebi a diferença entre o que eu enxergava e o que ele aceitava enxergar. Mesmo assim, continuei. Comparei versões anteriores, backups do sistema e analisei padrões de acesso. As alterações estavam diretamente ligadas a decisões recentes, aprovações rápidas, menos supervisão e prazos cada vez mais curtos. Não era algo aleatório. Um padrão estava se formando. E então encontrei o detalhe que mudou tudo. Escondida em um registro de autorização interna, havia uma solicitação discreta, recente, e ainda não tinha sido oficialmente apresentada ao jurídico. Brock já havia iniciado uma auditoria interna. Ele sabia que havia algo errado, só ainda não tinha decidido em quem confiar. Quando percebi que havia algo intencional acontecendo, a tensão já estava presente no sistema como uma falha silenciosa prestes a se expandir. Nada quebrou de imediato. Era mais sutil do que isso. Os relatórios começaram a voltar excessivamente refinados, não mais precisos, apenas simplificados de uma forma que eliminava qualquer atrito. As notas de risco desapareceram. A linguagem condicional foi ajustada para transmitir certeza. Revisei os registros novamente, e dessa vez, o padrão ficou evidente. As alterações eram feitas antes do envio, mas encaminhadas por contas que escondiam a responsabilidade direta. Os acessos administrativos eram utilizados por curtos períodos e depois encerrados. Alguém estava construindo uma versão da realidade preparada para resistir a uma análise superficial. Eu ainda não tinha provas, mas conseguia sentir a estrutura se deformando. Alguns dias depois, passei por uma sala de reuniões e ouvi parte de uma conversa. A voz de Chloe atravessou o vidro. Precisamos apenas de uma narrativa clara. Helena respondeu sem hesitar. E ele vai acreditar. Elas não abaixaram o tom. Não precisavam. Continuei andando, mas aquelas palavras ficaram na minha mente. Aquilo não era estratégia. Era posicionamento. O que quer que estivessem montando não tinha relação com melhorar o processo. Era sobre controlar a imagem que o processo transmitia. Voltei para a minha mesa e consultei ainda mais registros. Comparando versões em sistemas diferentes, as inconsistências eram constantes, mas sutis o suficiente para não acionar alertas. Quem estava fazendo aquilo conhecia exatamente os limites. Esse era o problema. Não era descuido. Era precisão. Eu sabia que havia algo errado. Só ainda não conseguia provar a intenção. E sem isso, qualquer coisa que eu dissesse soaria como resistência, não como alerta. Então, um e-mail interno apareceu no sistema, marcado, mas não distribuído. A auditoria que Brock havia solicitado estava concluída. Ainda não tinha sido oficialmente apresentada ao jurídico,
o que significava que estava em algum ponto entre a confirmação da verdade e sua divulgação. Alguém estava decidindo o que realmente chegaria até ele. A pressão tem a capacidade de limitar o julgamento até que a decisão errada pareça a única alternativa possível. Quando Brock marcou uma reunião reservada com o jurídico, a situação já estava praticamente decidida. Eu não estava presente, mas não precisava estar. Eu conhecia o processo, a dinâmica e a forma como essas conversas aconteciam quando risco e urgência se encontram. Ele já tinha visto o suficiente para saber que algo estava errado. Os registros não batiam. Os relatórios tinham inconsistências. Existiam sinais de manipulação, mas não clareza suficiente para apontar responsáveis com segurança. Essa incerteza deveria ter desacelerado tudo, mas aconteceu o oposto. Helena pressionou primeiro. Eu soube disso depois. Palavra por palavra. Se não agirmos agora, o negócio vai desmoronar. Ela tratou a hesitação como fraqueza, o tempo como fracasso. Chloe então sugeriu algo ainda mais direto. Afasta ela. A gente resolve o resto depois. Era uma solução simples, firme e conveniente. Dava a Brock exatamente o que ele queria. Uma saída que não exigia questionar o próprio julgamento nem o das filhas. Ele hesitou, não por muito tempo, mas o suficiente para deixar claro que aquilo não era uma decisão sobre processo. Era sobre confiança. E naquele momento, ele escolheu a versão que parecia mais fácil de aceitar. Ele assinou. Simples assim. 19 anos de trabalho reduzidos a uma linha em um documento de desligamento. Sem confronto, sem verificação, sem aguardar a auditoria que ele mesmo havia solicitado. E essa era a parte crucial. Enquanto ele tomava essa decisão, a auditoria já estava concluída, armazenada no sistema, intacta e invisível. Ela havia rastreado cada alteração, cada acesso, cada ajuste indevido. Respondeu exatamente a única pergunta que ele não conseguiu resolver naquela sala, e comprovou que eu não tinha culpa alguma. Mas nada disso influenciou sua decisão, porque essa informação ainda não tinha chegado até ele. Quando a verdade finalmente apareceu, a escolha já estava feita e as consequências começavam a surgir. Algumas decisões não falham na hora. Elas aguardam, se desenvolvem de forma lenta e silenciosa, até que o impacto se torne impossível de ignorar. E quando esse momento chega, não há como voltar atrás no que já foi iniciado. O silêncio vem depois que a decisão já foi tomada por você. Fiquei sentada dentro do carro por alguns minutos depois de sair do prédio, sem revisitar a reunião na minha mente, sem construir argumentos que eu nunca usaria. Não havia mais nada a ser discutido, nenhum recurso que realmente importasse. O sistema que eu havia construído ao longo de 19 anos não dependia mais da minha voz. Dependia da estrutura que eu havia criado. Não liguei para advogado algum. Não procurei ninguém. Em vez disso, abri meu laptop. Cada transação relevante ligada àqueles 510 milhões de dólares era regida por um acordo de conformidade que exigia o relato preciso de qualquer irregularidade ética. Nada de opiniões ou conclusões, apenas dados verificáveis. Antes que meu acesso fosse totalmente bloqueado, eu garanti cópias dos registros, dos acessos, dos registros do sistema e do histórico de alterações, todos alinhados com data e horário, até o menor detalhe. Revisei tudo uma vez e depois novamente, não para montar um argumento, mas para garantir que não houvesse nada que pudesse ser interpretado de forma tendenciosa, sem suposições, sem linguagem que pudesse ser questionada. Em seguida, organizei o documento conforme as exigências do fundo, estruturado, neutro e completo. Não havia acusações no material que preparei. Nenhum nome destacado, nenhuma conclusão explícita. Apenas uma sequência de ações que, quando lidas na ordem correta, revelavam o próprio significado. Por um instante, hesitei com a tela de envio aberta. Não por dúvida sobre o resultado, mas porque eu compreendia exatamente o que aquilo significava. Depois de enviado, o processo deixaria de ser meu. Passaria a pertencer ao sistema. Cliquei em enviar. Não acusei ninguém. Murmurei,
mais para mim mesma do que para qualquer outra pessoa. Apenas enviei o documento. O envio foi concluído em poucos segundos. A confirmação apareceu quase imediatamente. Sem atraso relevante, apenas a confirmação automática do sistema. A solicitação foi recebida, e em poucas horas a equipe de compliance do fundo iniciou uma análise formal. Fechei o laptop e permaneci ali por mais um momento, sem esperar por mais nada, porque eu sabia que já tinha começado. A partir dali, cada transação, cada aprovação, cada valor ligado àquele fluxo financeiro passaria a ser analisado sob um critério diferente. E ninguém estava preparado para isso. Se você acha que fiz o certo ao enviar o relatório exatamente como exigido, sem acusações, apenas com dados verificados e registros do sistema, deixe um comentário. Tenho curiosidade em saber quantas pessoas teriam feito o mesmo. O impacto não avisa quando vai chegar. Ele aparece como uma mensagem que ninguém espera receber. Na manhã seguinte, eu estava na metade da minha primeira xícara de café, quando meu celular começou a vibrar de forma contínua. Não eram ligações, eram notificações do sistema que eu costumava acompanhar diariamente. Então veio o e-mail, como uma confirmação silenciosa do que eu já havia colocado em andamento. Financiamento suspenso aguardando revisão. Era curto, direto e com um tom definitivo. O fluxo de investimentos de 510 milhões de dólares, todas as transações ativas e todas as aprovações pendentes foram temporariamente suspensas para análise. Sem demora, apenas suspensas para análise. Não precisei perguntar o que tinha causado aquilo. De volta ao escritório, a reação foi imediata. Chloe foi a primeira a perder o controle. Era possível perceber isso pelas mensagens que começaram a circular, curtas, rápidas e desorganizadas. Ela exigia respostas que ninguém conseguia dar, pressionando por decisões imediatas que simplesmente não existiam. Pela primeira vez, a velocidade não ajudava. Helena adotou outra postura. Negou tudo. Segundo ela, devia ser algum erro do sistema, uma falha temporária, algo técnico que poderia ser revertido se as pessoas certas fossem acionadas rapidamente. Falava com segurança, mas sem controle. E Brock perdeu a única coisa que sempre manteve, a compostura. Começou a ligar diretamente para diferentes setores, ignorando a hierarquia, repetindo a mesma pergunta de várias formas. Como resolvemos isso? Mas a resposta era sempre a mesma. Esse tipo de bloqueio de compliance não é resolvido rapidamente. É preciso aguardar. Ao meio-dia, o jurídico já estava envolvido. E não era o jurídico interno. Era a assessoria externa. Isso por si só já dizia muito. Então veio a frase que mudou tudo, transformando confusão em consequência. Isso aconteceu depois da demissão dela. Não era hipótese. Não era teoria. Era um fato. E naquele momento, a sequência ficou clara. A decisão de me afastar não resolveu nada. Isso acabou desencadeando uma reação em cadeia. A realidade não se impõe de uma vez. Ela se instala aos poucos, até que não reste mais nenhuma versão alternativa para se esconder. Quando a auditoria interna foi finalmente aberta, a situação já tinha passado da urgência para a contenção. Já não era mais sobre corrigir. Era sobre medir o tamanho do problema. Eu não estava lá, mas não precisava estar. Eu sabia exatamente o que havia naquele relatório, porque conhecia o sistema antes de qualquer alteração e tinha acompanhado as mudanças até onde meu acesso permitiu. O documento era claro, sem margem para dúvida, sem interpretação. Eu não havia alterado nada. Cada inconsistência marcada levava a mudanças administrativas, edições não autorizadas e ajustes controlados feitos em contas diretamente ligadas a Helena e Chloe. O silêncio que veio em seguida não era de dúvida. Era de reconhecimento. Brock foi o primeiro a falar, e ainda assim, parecia mais tentar corrigir a situação do que aceitá-la. Não, isso não faz sentido. O principal advogado respondeu sem elevar o tom. Faz sim. Essa era a diferença entre instinto e evidência. Um resiste. O outro não precisa. A partir dali, os detalhes ficaram impossíveis de ignorar. Os registros de data e horário coincidiam. Os acessos também. Cada tentativa de acelerar processos deixou rastros,
e todos apontavam na mesma direção. Não para mim, para elas. Por um momento, não havia mais o que discutir. Não porque a situação fosse confusa, mas porque finalmente tudo ficou claro demais. E essa clareza veio tarde demais. A auditoria confirmou aquilo que deveria ter sido verificado antes de qualquer decisão ser tomada. Respondeu à pergunta que Brock carregava naquela reunião a portas fechadas. Só que não há tempo de alterar o rumo da situação. Então veio a declaração final, dita sem ênfase, mas com peso suficiente para definir tudo o que veio depois. Se ela ainda estivesse no cargo, provavelmente isso teria sido identificado antes e evitado. Não foi uma acusação, e sim uma conclusão. E naquele instante, o custo total da decisão deixou de ser algo abstrato. O controle não desaparece de uma vez. Ele vai se desgastando, decisão após decisão, até que o que sobra já não é mais reconhecido como autoridade. Quando o conselho interveio, a empresa já operava sob protocolos de contenção. Reuniões emergenciais substituíram os encontros estratégicos. Consultores externos foram chamados para avaliar a exposição, não o crescimento. O portfólio de projetos de 510 milhões de dólares, que antes definia o futuro da empresa, já não estava ativo. Sua continuidade foi sendo interrompida, contrato por contrato, à medida que o fundo recuava e os parceiros suspendiam seus compromissos. Quase nada avançava. Tudo estava sob análise. Dentro da empresa, a narrativa se fragmentou rapidamente. Helena tentou reformular o ocorrido, apresentando como uma interrupção temporária, uma reação exagerada dos auditores externos. Algo que poderia ser resolvido assim que as explicações certas fossem dadas. Ela falava com a mesma confiança de sempre, mas suas palavras já não tinham mais força. Chloe seguiu pelo caminho oposto. Passou a culpar o sistema, o momento, o processo, qualquer coisa que não apontasse para as decisões delas. Mas já não havia espaço para esse tipo de argumento. O clima na sala havia mudado. O conselho não estava mais disposto a ouvir justificativas. Eles queriam entender se haveria responsabilização. E então, Brock apareceu. Ele já não dava ordens nem tentava controlar os resultados. O que restava era algo mais silencioso e muito mais difícil de lidar. Compreensão. Quando pediu para falar comigo, não soou como um pedido. Era uma necessidade. Nos encontramos em uma sala menor, longe do ruído que dominava o restante do prédio. Por um momento, ele permaneceu em silêncio. Então me olhou e fez a única pergunta que ainda fazia sentido. Por que você não impediu isso? Não havia raiva na voz dele, apenas incredulidade. Sustentei o olhar e respondi sem hesitar. Porque você afastou a única pessoa que podia fazer isso. Ele não disse mais nada. Não havia o que contestar fora daquela sala. A empresa continuou a encolher sob a pressão da retirada de capital, contratos encerrados e prazos simplesmente deixados de lado. A perda deixou de ser teórica. Tornou-se mensurável, irreversível e diretamente ligada a uma sequência de escolhas que ninguém podia desfazer. E ao sair daquele prédio pela última vez, eu não caminhava rumo à incerteza. Eu já havia aceitado uma proposta do maior concorrente deles. O encerramento não chega como vitória. Ele chega em silêncio quando tudo o que precisava acontecer já aconteceu. Comecei no novo cargo sem anúncio, sem cerimônia. O sistema que me pediram para reconstruir era familiar, estruturado, pensado com cuidado, baseado nos mesmos princípios que segui durante 19 anos. A diferença era simples. Ali, os controles não eram vistos como obstáculos. Eram entendidos como proteção. Cada aprovação voltou a ter peso. Cada decisão passou a receber o nível de análise que merecia. Nada precisava ser feito com pressa. Nada precisava ser escondido. Na minha antiga empresa, o desfecho seguiu seu próprio curso. Brock Vance não renunciou imediatamente, mas também não permaneceu no comando. O conselho redistribuiu a autoridade e depois o retirou completamente quando a dimensão total do prejuízo se tornou impossível de ignorar. A reputação, quando comprometida nesse nível, não se recupera, ela se dissolve.
A empresa em si não colapsou de uma vez. Ela encolheu. Projetos foram cancelados. Parcerias desfeitas. O que restou foi uma versão reduzida de algo que antes era sólido. Helena e Chloe já não faziam parte da liderança. A investigação interna avançou para uma revisão formal, rastreando cada decisão que elas haviam acelerado e cada controle que ignoraram. Primeiro vieram as perdas de título, depois o acesso e, por fim, a influência. Ninguém as defendeu, e ninguém tinha base para isso. Quanto a mim, não acompanhei em detalhes o que aconteceu depois. Não era necessário. O sistema já tinha cumprido sua função. Identificou a falha, aplicou as consequências e ajustou a estrutura. Eu não destruí nada. Apenas parei de tentar sustentar algo que já não se mantinha. E no fim, o resultado nunca foi sobre vingança. Foi sobre o alinhamento entre ação e consequência, entre decisão e resultado, porque ele não perdeu 510 milhões de dólares de uma vez. A perda começou no momento em que ele escolheu a lealdade em vez da verdade. Eu não venci por ser mais barulhenta ou mais inteligente. Apenas me recusei a trair o sistema que existia para proteger todos, inclusive aqueles que decidiram ignorá-lo. O que ficou comigo não foi a derrota nem o resultado, mas a constatação de que a integridade só tem valor quando cobra um preço. Naquele momento, eu tinha duas opções: permanecer em silêncio e proteger minha posição, ou fazer o certo e aceitar as consequências. Escolhi fazer o certo, e o sistema cuidou do restante. A integridade raramente é recompensada no momento em que é exercida. Na maioria das vezes, ela cobra antes de devolver. E essa é a parte que quase ninguém fala. Permanecer fiel ao que é certo quando tudo ao redor incentiva o contrário exige mais do que caráter. Exige aceitação das consequências. Willa não venceu no sentido tradicional. Ela perdeu o cargo, a posição e anos de estabilidade. Mas o que ela preservou foi algo que nenhum sistema externo poderia garantir: a coerência entre o que ela construiu e o que ela escolheu manter. O problema é que, dentro de estruturas de poder, a verdade raramente é rejeitada por falta de evidência. Ela é ignorada porque é inconveniente. E quando isso acontece, o colapso não vem como surpresa. Ele já estava programado desde a primeira decisão, que priorizou conforto em vez de precisão. O mais perturbador nessa história não é o erro. É o momento em que ele poderia ter sido evitado, e não foi. O maior erro dessa história não foi a manipulação dos dados. Foi a escolha consciente de ignorar um sistema que existia justamente para evitar esse tipo de situação. Estruturas de controle não são obstáculos, são mecanismos de sobrevivência. Quando líderes começam a enxergá-las como barreiras, o problema deixa de ser técnico e passa a ser cultural. Brock não caiu porque tomou uma decisão errada. Ele caiu porque decidiu em quem confiar antes de decidir no que acreditar. Essa inversão é o que destrói organizações. E o mais perigoso é que isso acontece de forma silenciosa, disfarçada de agilidade, inovação ou confiança interna. A lição aqui não é apenas sobre ética. É sobre percepção, sobre entender que, em ambientes complexos, o que parece acelerar pode estar, na verdade, preparando uma queda inevitável. E reconhecer isso antes dos outros é o que separa quem sobrevive de quem colapsa junto com o sistema. Agora me diz, se você estivesse no lugar da Willa, o que teria feito? Você acredita que Helena e Chloe sabiam exatamente o risco que estavam criando? Ou elas simplesmente subestimaram o sistema que estavam manipulando? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente sobre poder, decisões e consequências, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui, cada história tem um detalhe que pode mudar a forma como você enxerga o jogo.